E hoje no Visões eu estou ao lado de dois advogados, a Damares Medina, que é advogada constitucionalista, e o Tiago Barbosa, que é advogado tributarista, aos quais eu já agradeço pela disponibilidade de estar aqui conosco toda sexta-feira. E hoje a gente vai fazer uma espécie de balanço das eleições norte-americanas e tudo o que ocorreu ao longo dessa semana. Donald Trump ali com esse atentado e algumas possibilidades de mudança do lado de Biden. Começo pela Damares. Qual que é a sua avaliação que a violência ali política e o extremismo nos Estados Unidos serão os protagonistas nessa campanha? Bom dia, Damares, e bom dia, Tiago. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Tiago. Bom dia a quem nos assiste. É um prazer colaborar aqui de novo com Visões. Na verdade, parece que nós estamos assistindo o roteiro de um filme muito semelhante ao que aconteceu no Brasil. E sobre essa semana, que foi também um terremoto na política dos Estados Unidos, a gente precisa destacar, primeiro, a violência política, o atentado a Trump, que mimetiza um pouco, parece um pouco o que aconteceu aqui no Brasil em 2018, com o atentado ao Bolsonaro. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é o protagonismo da Suprema Corte, que nós assistimos aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, Trump está sendo processado por incentivar, está diretamente envolvido na invasão do Capitólio, que foi em 6 de janeiro de 2021. Aqui no Brasil, ano passado, nós tivemos o nosso 8 de janeiro. Então, lá a Suprema Corte deu um aval para que o Trump pudesse concorrer às eleições em uma decisão muito polêmica e controvertida, uma maioria apertada de 6 ministros contra 3 ali, 5 contra 4, uma coisa bem assim, polêmica, que arranhou bastante a imagem da Suprema Corte dos Estados Unidos perante a opinião pública. Ela nunca esteve tão negativa. E aqui no Brasil, em 2018, se a gente lembrar, nós tivemos uma atuação, um protagonismo do Supremo Tribunal Federal e do TSE impedindo a candidatura do Lula. Então, nós temos esse paralelismo muito grande. E a partir desse protagonismo da Suprema Corte, o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é a reação dos outros poderes. Biden anunciou hoje que vai ter uma medida legislativa, vai propor uma iniciativa legislativa para promover mudanças profundas na Suprema Corte, com a adoção de mandatos fixos para os justices, que são os ministros de lá, e a submissão de um código de ética muito rigoroso. E aqui no Brasil também tramita uma proposta de emenda à Constituição, PEC 19 de 2019, também propondo a adoção de mandatos para os ministros da Suprema Corte, que são temas que estão na ordem do dia e nos oferecem essa similaridade entre as eleições de lá, que podem servir de termômetro para as nossas eleições em 2026. Até o etarismo, né, a idade do Biden tem hoje 81 anos e o Lula tem 78. Nas eleições de 2026, eles terão a idade aí muito semelhante, né? Então, nós temos aí um termômetro bastante interessante do que pode vir a acontecer no Brasil. Tiago? É interessante, né, Yasmin, que a gente importa muita coisa do exterior e é sempre esse paralelismo. O que acontece geralmente nos Estados Unidos se repete no Brasil. Aconteceu isso na eleição passada, quando nós tivemos aí a ascensão da direita e a eleição do Bolsonaro. E depois, na sequência, nós tivemos uma alternância de poder, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né? Então, assim como no cinema, as coisas passam lá e depois passam aqui. Resta saber se isso vai se confirmar nas próximas eleições. Maris também falou sobre essa questão do protagonismo das Supremas Cortes, e ontem a gente viu um primeiro discurso ali do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, ele fazendo um discurso um pouco mais ameno, tentando trazer um tom um pouco mais moderado, mas sim, fazendo críticas fortes a alguns pontos que são ali já tradicionais do discurso do ex-presidente Donald Trump. As Supremas Cortes, nesse momento, também a gente pode dizer que eles estão ali de olho nesses discursos e, de alguma forma, podem interferir nesse cenário norte-americano. Inclusive, a gente tem na tela aí uma manchete do SBT News que fala que no primeiro discurso após o atentado, Trump adota um tom moderado
e pede que discórdias e divisões sejam curadas. Essa é a sinalização do ex-presidente norte-americano. Na avaliação de vocês, já aproveita essa manchete, então. Esse tom pode ser realmente seguido agora nesse momento e pode ajudar a distensionar as relações ali na corrida presidencial norte-americana? O Tiago pontuou muito bem, Yasmin, ao ressaltar, num mundo globalizado, essa importação de agendas. Essa fala do Trump provavelmente é reflexo de uma pesquisa que saiu ontem nos Estados Unidos, indicando que 80% dos americanos, dos norte-americanos, condenam esse clima político belicoso, de muita violência, e indicaria que há, de fato, um problema nos Estados Unidos à medida em que um candidato à presidência sofre um atentado. Aqui no Brasil, nós temos enfrentado esse tema também com um discurso de ódio, né? E as falas dos presidentes, elas são automaticamente caem lá na antena do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui hoje no Supremo Tribunal Federal diversos inquéritos que abordam essa questão envolvendo discursos antidemocráticos. Nós temos também pronunciamentos do ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE, destacando que discurso contra a democracia não é liberdade de expressão. Está enquadrado lá nos discursos antidemocráticos e que precisam ser de alguma forma coibidos, para que nós tenhamos um ambiente político mais saudável e democrático, que as eleições possam transcorrer sem atos de violência política que fazem com que todos os espectros políticos percam, tanto direita, centro, esquerda. Não há espaço para violência política numa democracia constitucional. Essa é a mensagem central. Tiago? A era da polarização já está chegando ao fim, né? Esperamos todos que estejam chegando ao fim, mas o que a gente vê é, diante de um atentado a um presidente americano, ao candidato à presidência dos Estados Unidos, a mídia, parte da mídia, colocando a ideia de que o atentado não ocorreu, né? De que seria uma fake news, ou que até atraindo a ideia de que tanto este atentado quanto o atentado do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, teria sido uma fake news ou algo montado. Bem, para as pessoas que assistiram, que estão cumprindo seriamente, veem que você teve ali o abatimento de algumas pessoas, você tem uma investigação séria, você tiveram várias pessoas feridas, o atirador foi pego pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Então, essa forma de demonstrar a notícia de um atentado seríssimo ao candidato da presidência dos Estados Unidos, ela mostra que a polarização ela ainda está muito forte, né? Nem mesmo uma tentativa de assassinato na qual o candidato ele sobreviveu por uma sorte gigantesca, né? Todo mundo viu repetidamente nas redes sociais e nos jornais, aquela virada de cabeça foi o que garantiu a vida ali do Trump. Se ele não tivesse dado aquela viradinha de cabeça, não estaria aí na corrida presidencial. Então, a forma como essa notícia é veiculada já mostra o que vem aí nas próximas eleições. Uma polaridade gigantesca, embora todo mundo já tenha a sensação de que já passou a hora dela ir embora. A gente fala desse assunto, vê o cenário que se estabelece e agora perguntando a vocês, especialistas, tem jeito de destensionar esse momento que está tão tensionado, ainda mais com esse episódio de Donald Trump? Damares, você primeiro. O caminho é o diálogo, Yasmin. Cada vez mais eu acho que até o quadro do SBT, esse Visões, é uma ponte para que a sociedade possa dialogar e sair dessas bolhas das redes sociais nas quais nós somos expostos a opiniões semelhantes às nossas, o que gera a polarização que o Tiago tão bem pontuou. Nós aqui no Brasil estamos cada vez mais envoltos num sistema de desinformação. E o tema da pauta é a regulação das redes sociais para que notícias falsas, discursos de ódio, o próprio tratamento pela imprensa e redes sociais de como esse tipo de atentado é feito é fundamental para que a gente possa construir denominadores comuns, consensos mínimos, para a partir daí deixar com que as diferenças políticas floresçam, sejam defendidas. Há espaço na política para todos os espectros e é importante que a gente garanta esse ambiente saudável para que as eleições transcorram, porque as eleições são o clímax, né, da nossa democracia. Damares, eu vi um experimento bem interessante durante essa semana que corrobora muito bem o que você colocou agora sobre a polarização nas redes sociais. Uma pessoa bastante séria,
ela pegou 2 celulares e abriu uma conta na rede social para cada um. E ela ia alimentando ali o sistema de pesquisa com frases e pesquisas de superdireita e superesquerda, vamos dizer assim. E a mesma notícia chegava nos 2 celulares de uma forma totalmente diferente, né? A gente sabe que o nome do quadro não é à toa. O mesmo fato acontece, um atentado contra o presidente americano, por exemplo, e você tem ali a notícia veiculada de formas totalmente diferentes, né? Tanto para um lado como para o outro. Então, as pessoas vivem naquela bolha da rede social e o algoritmo sabe disso. Então, ele vai alimentando você com o viés da notícia. Não é que ele vai passar uma notícia que não aconteceu, mas o caso do Donald Trump é clássico. É um atentado que pode ser visto como um suposto atentado e suposto um monte de coisa, ou verdadeiramente um atentado que ocorreu. É isso, o assunto ainda vai repercutir, a gente está só no começo da campanha eleitoral norte-americana, então é tema que a gente vai, sem dúvida, tratar aqui no Brasil agora e até nesse quadro Visões. Só que antes da gente terminar, vamos vir aqui um pouquinho para o Brasil, tratar um pouquinho dessa parte econômica por conta daquela questão envolvendo a tributação dos dividendos. Qual que é o ponto que vocês destacam para a gente encerrar o nosso debate hoje aqui no Visões? Damares? Eu acho que o Thiago é especialista nessa área, a gente estava Então conversando. vamos, Thiago. Essa problemática vocês vão ter que me segurar aqui, que eu já me empolgo, porque é um discurso retórico que vem sendo feito no decorrer dos anos e coloca a frase clássica ricos contra pobres, usando aí um argumento retórico para distorcer totalmente a realidade. Se você que está aí do outro lado é empresário e está escutando a gente, eu pergunto para você, e aí, você paga imposto no Brasil? A sua carga é baixa? Você corre do imposto por meio dos dividendos? Se você, empresário, está escutando isso, você sabe que a resposta é obviamente que não. Todo mundo sabe que a carga tributária no Brasil de empresa é gigantesca. O imposto de renda mais a CSLL, que é o que incide ali sobre o lucro do empresário, é de 34%. A alíquota é 34% na soma de IR e CSLL. Então, esse é um discurso amplamente retórico, que tenta colocar as classes uma contra a outra. A ideia de que o trabalhador ele recebe o seu salário e o imposto de renda dele já é descontado na fonte, ela tem uma contraposição muito forte. Quando se decidiu, lá na década de 90, isentar os dividendos, foi tomada uma medida contraposta, que foi aumentar o imposto da empresa. E por que isso foi feito? Porque o empresário, ao invés de pagar o imposto de renda na pessoa física, ele paga o imposto de renda na pessoa jurídica. Vamos lembrar aqui que a pessoa jurídica é um ente fictício, ela não existe. E quem que é responsável por injetar dinheiro? Se a pessoa jurídica falir, quem que vai entrar ali na linha para honrar os débitos da pessoa jurídica? Então, tudo está conectado à tributação do empresário. Então, a ideia de que o empresário ele foge do imposto de renda via dividendos, ela é totalmente falsa, é um argumento retórico, porque, na verdade, ele já pagou totalmente esses tributos via pessoa jurídica e não via pessoa física. Complementando aqui o que o Thiago falou, eu acho importante a gente destacar que talvez uma ideia central seja um conceito que no direito a gente chama de retributividade, e para quem está nos ouvindo é para onde vai o tributo. Né? Não se trata de colocar trabalhadores contra investidores, até porque ninguém ganha ações. Né? Para a gente ter dividendos, a gente tem que ter um capital para comprar. E somos todos contribuintes. Eu acho que no mundo inteiro, a pauta central é ver o retorno dos impostos que nós alocamos para o Estado, essa concepção de que a coisa pública é a coisa de todo mundo. E quando se fala de tributação, né, a gente quer ver o retorno desse saneamento básico no Brasil. 50% da população brasileira não tem sequer saneamento básico. Educação, saúde. Então, o ponto central é, além de se discutir, se vai haver algum tipo de compensação, vamos passar a tributar dividendos, mas de onde vai se tirar essa conta e para onde vai o dinheiro que sai do bolso do contribuinte? Bela análise aí. O que acontece no exterior. Vamos, Thiago, complemente para encerrar. Só complementando aqui para a gente encerrar, geralmente se importa parte do discurso do que acontece no exterior. E se fala, o mundo inteiro tributa dividendos e só o Brasil não tributa. O que não se fala na sequência é que o mundo inteiro tributa a pessoa jurídica numa carga tributária muito menor que o Brasil.
Então, se a gente aumentar somente o dividendos e não diminuir o imposto da PJ, você vai matar a galinha, você vai esmagar o empresário. Isso é ruim para a sociedade inteira. É como você disse, Thiago, o assunto rende, o assunto acaba que a população está querendo acompanhar, porque quando fala de aumentar tributos, todo mundo dá aquela chiada. Então, sem dúvida, esse pode ser um tema de uma nova oportunidade para vocês debaterem aqui no Visões. Agradeço a participação de vocês, já estimo um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Yasmin. Obrigado, Yasmin, Damares. A todo mundo que nos assiste. Tchau. Advogados, economistas, comunicadores, empresários e estudiosos. A troca de ideias, análises e experiências. Este é o Visões.